Boa tarde! Estreando a nossa W Class, que delícia! Eu tive alguns probleminhas aqui com a transmissão, pessoal. Caso não, quem não conseguiu entrar ao vivo, eu vou deixar gravada e vou estar liberando para vocês, tá bom? Tô ainda me habituando a utilizar aqui para dar aula aqui no YouTube, quebrando a cabeça um pouquinho. Vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu preparei. Certinho. Então, gente, o que é o W Class? O W Class será os nossos aulões toda semana. A partir de hoje, nós vamos estar aqui compartilhando conteúdos com vocês em formato mesmo de aula. Eu adoro esse formato assim de aula, compartilhar slides, enfim, é o formato que eu mais gosto e a gente vai estar toda semana compartilhando essas aulas aqui com vocês. Então já vão divulgando para outras pessoas. Nós não vamos fixar um horário ainda, porque a gente vai fazer alguns testes, tá certo? E a gente vai avisando com antecedência. Se você quiser receber as notificações dessas aulas que vão acontecer toda semana, cadastra no link que tem lá na bio, tá? Cadastra lá que você vai receber todas as notificações com antecedência para não perder nadinha. Então, vendo a minha tela aí. Então, eu vou começar me apresentando, porque quem não me conhece, eu sou a Vanessa e junto com a Fernanda, nós fundamos o Women Connection Club. E quando nós começamos com o objetivo de desenvolver mulheres, tanto desenvolvimento pessoal como profissional. E o foco, ironicamente, o nosso foco era trabalhar o presencial, trazer o conhecimento, trazer conexão, trazer parcerias, network para essas mulheres e principalmente mulheres empreendedoras que nos procuravam muito, né? E os eventos foram muito legais, fizemos workshops, cafés e aí veio a pandemia. E com a pandemia, a gente teve que cancelar eventos que já estavam programados e mudar todo o nosso planejamento de um ano que já estava feito com um foco total no presencial. Incrível, né? Por quê? Porque nós vimos que nós tínhamos mais força no presencial, nós trabalhávamos a nossa rede de contatos e quando a gente foi pro digital, a gente sentiu aquela dificuldade, né, de se conectar com as pessoas, era ainda novidade, o perfil estava começando ainda, então a gente falou, vamos focar naquilo que a gente é forte, que é no presencial mesmo porque um dos objetivos era trazer um pouco essa conexão real mesmo, né, a gente fala, a gente fica tanto tempo atrás de um computador, vamos focar nessa conexão presencial. E aí aconteceu tudo isso que nos obrigou a mudar nossos planos com muito custo, porque eu falei, gente, tava tudo planejado, sabe quando você bate o pé que não quer mudar, mas não tinha outro jeito, né? Mas nós encontramos um desafio de entrar no digital, porque o formato de trabalho é um formato diferenciado. Nós tínhamos que tentar nos conectar com essas pessoas, com essas mulheres, da mesma forma que nós fazíamos o presencial aqui no digital. Então, eu acredito que muitas de vocês encontram essa barreira e quem não começou ainda vai encontrar essa dificuldade também, é normal. E isso
nos travou um pouco, tanto que a gente deu até uma pausa com o projeto, começamos a pensar como que nós íamos fazer dali em diante e estudar, né? Estudar como trazer um diferencial com o nosso projeto para dentro da internet. Então, por isso que nós viemos todos desse último ano estudando bastante, e nós vemos que muitas empreendedoras têm, às vezes, esse receio de começar aqui, ou estão encontrando essa dificuldade que nós já passamos lá atrás, e é por isso que nós queremos focar hoje a nossa comunicação para você que está com esse desafio também de trazer o seu negócio para o digital ou de iniciar um novo negócio. Então nós focamos bastante a nossa comunicação para isso nesses últimos tempos. Quem está acompanhando aí percebeu, né? E é isso, gente. Nós ajudamos então empreendedoras a viverem das suas paixões. Nós somos apaixonadas por ajudar negócios, pessoas a evoluírem. E pensando que hoje o nosso foco é no digital, eu pensei em trazer essa primeira aula falando exatamente disso, dos 5 passos para quem está começando a empreender do zero aqui no digital, tá? E eu quero começar falando sobre o poder da internet. Por que a gente fala tanto de empreender no digital, né? Por que não só empreender qualquer outra coisa? Porque até mesmo aquelas pessoas que têm negócios físicos estão também no digital, não é verdade? Captam clientes através do digital. Eu até separei alguns dados aqui para vocês verem. Aqui. Pesquisa aponta que 72% dos pequenos negócios aumentaram vendas pela internet durante a pandemia. 72%, ou seja, esses negócios estão na internet. Em 2020, nós avançamos 2 décadas em termos de transformação digital. E essas mudanças aceleradas pressionaram as empresas a começarem a se reinventar. Então, até aquelas que não estavam no digital começaram a migrar também para o digital. 78% das empresas brasileiras estão investindo no potencial do marketing online. E 57% das empresas brasileiras estão nas redes sociais exclusivamente para vender, porque já perceberam o poder das redes sociais para venda, para atrair cliente ali, né? Então, por que estar na internet? Por que empreender na internet? Porque tá todo mundo lá, porque tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Ou seja, os seus clientes também estão aqui. Você está aqui, né? Se você está me assistindo aí provavelmente do teu celular, ou tá aí no Instagram, ou tá aí no YouTube. Você está na internet, está todo mundo conectado. E por que explorar esse poder da internet? Porque na internet não tem barreiras geográficas. Você já pensou que você pode atingir clientes em qualquer lugar do mundo se você quiser? Então essa é a diferença de você explorar o poder da internet, porque você não vai atender só regional, você vai atender clientes nacionalmente, no Brasil todo, e se você quiser explorar isso até mundialmente, em qualquer lugar do mundo. Então não existe barreiras, você pode operar o teu negócio da tua casa, através do teu celular, como você preferir. Então assim, não tem barreira. E por quê? A cada dia surgem novas profissões, porque você cria suas próprias oportunidades. Nós vimos aí nesses tempos, né, com essa pandemia, quantas pessoas trouxeram coisas novas para dentro da internet. Nos últimos anos, inclusive, né, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, surgiram várias profissões que antes não existiam. Né? Profissões essas como desenvolvedor de aplicativos, gestor de tráfego, blogueiras, que antigamente a gente nem ouvia falar das blogueiras, dos youtubers, dos infoprodutores, dos copywriters, agências de lançamento. E agora a gente está vendo muito o quê? Muitos professores, muitos mentores, né? Muitos consultores, coachings,
todas essas pessoas, como é que chama aqueles? Personal trainer, todos eles migrando para a internet, né? E fazendo o teu trabalho na internet e descobrindo o que? As possibilidades de ganhos infinitos. Porque muitos dessas pessoas trabalhavam com seus serviços por hora, ganhavam por hora. E agora ele vê que explorando o poder da internet, ele consegue escalar o negócio dele e ganhar muito mais dinheiro com isso. Por exemplo, personal trainer mesmo, eles viram ali a possibilidade de juntar turmas, de dar aula para turmas grandes, enquanto antes eles ganhavam por hora. Professores, né? Professores de inglês, professores de várias matérias aí que migraram para a internet, professores particulares que ganhavam por hora, hoje exploram turmas, cursos. Eles estão oferecendo cursos, né? Gravando as suas aulas ali com a habilidade que eles têm, com o conhecimento que eles têm, oferecendo para muitas pessoas de uma vez, ampliando assim a possibilidade de ganhos. Então veja que é um mundo infinito a ser explorado. E se nós temos todas essas vantagens em empreender no digital, por que demorei tanto para começar? Por que você está demorando tanto para começar? Eu até coloquei essa imagem aí, ó, calando, né, a voz, porque nós calamos a nossa voz e a gente não começa logo com que a gente vê que tá trazendo resultado, onde a gente pode passar a nossa mensagem para um monte de pessoas e ainda ganhar dinheiro com isso. Por que a gente demora tanto, né? Aqui eu coloquei algumas questões, como por exemplo, nós fomos ensinados a fazer a coisa certa, entre aspas, né? Acabei de colocar aqui, coloquei aí entre aspas a coisa certa. Por quê? Os nossos pais, né, nos ensinaram que nós devíamos estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego registrado numa empresa boa, né, ganhar bem, trabalhar, né, registrado ali com, como que se diz, com alguma garantia. Não sei vocês, mas eu fui ensinada a isso, sim, como muitas de vocês. A minha mãe, eu não sei, ela deve ter algum fetiche assim com carteira assinada, que é uma coisa muito louca. Porque até hoje ela fala, porque, né, ter um emprego, um benefício, gente, eu fui a decepção de mamãe, né, porque desde que eu comecei a empreender, quando eu tinha 22 anos, faz um tempinho aí, né, que eu nem dei baixa na carteira, não tenho mais carteira e não quis saber disso. A iluminação tá fraca aí, não sei como tá pra vocês, espero que esteja bom aí. Então, nós fomos ensinados a isso. E quando a gente vem com essas ideias de querer empreender no digital, vem falando que nós vamos fazer essas coisas tão diferentes, digamos assim, para eles, nós não temos o apoio da nossa família. As pessoas falam, que isso? Vai arrumar um emprego de verdade? Que você não vai entregar um currículo? Então, enquanto eles não veem resultado, a gente não tem apoio dessas pessoas, porque não é normal para eles. O normal é que você arrume um emprego, que tem algum tipo de garantia. Que doideira é essa? Onde já se viu ficar em redes sociais a trabalhar agora? Até mesmo eu, demorou muito. Até hoje eu tento me colocar no lugar de que quando eu estou nas redes sociais, eu estou trabalhando. Porque eu tive dificuldade em entender que isso é meu trabalho. Porque você faz uma coisa que você gosta, você está nas redes sociais, falando de algo que você gosta. Então parece agradável demais para ser um trabalho, sabe? E você pensa, caramba, e principalmente no começo, onde você ainda não está vendo o resultado, você começa a falar e parece que você está falando sozinha ali, onde as pessoas ainda interagem muito pouco com você. E aí você pensa,
eu tô trabalhando, eu tô perdendo meu tempo, isso é trabalho, você fica meio assim, né? E outro motivo pelo qual a gente demora tanto para começar é a comparação. A gente se compara demais. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui. A gente se compara demais. A gente que está começando agora se compara demais. Você se compara demais com aqueles que já estão aí no mercado há muito tempo, que já tem nome, que já tem um certo destaque. Aí você pensa, será que tem lugar para mim nesse mundo? Será que tem lugar para mim? E o medo da exposição. Porque você vem aqui para falar para um monte de gente e você fica com medo de como as pessoas vão receber, medo se as pessoas vão gostar de você, medo se você vai ser criticada. Ou você acha que não sabe o suficiente, né? Você pensa, será que o que eu sei é suficiente para ensinar alguém? Ou acha que não tem nada para ensinar, você desconsidera aí a tua história, a tua experiência, o teu conhecimento e acha que, sei lá, acho que eu não tenho nada para ensinar. Olha quantas pessoas ensinando já, né? Por que vão querer me ouvir? Quem vai querer me ouvir? Ou a gente se esconde atrás de um planejamento, aquele planejamento infinito, né? Que na verdade ali a gente se esconde, a gente usa o planejamento para procrastinar aquilo que de fato a gente deveria estar fazendo. Ou dá desculpa que não tem equipamentos, que não tem recursos, enfim. E aí vem o primeiro passo que eu quero compartilhar com vocês, que é reconhecer o que tem te impedido e questionar se isso é verdade. Como eu acabei de falar, às vezes a gente usa essas coisas como desculpa para a gente não fazer o que tem que ser feito. Então a gente precisa reconhecer o que realmente tem impedido a gente de começar. Porque como eu falei aqui no começo, o que você precisa? Se você está me assistindo, você deve estar aí no celular, você tem acesso à internet, e é disso que você precisa. Basicamente é isso que você precisa. Então a gente fica às vezes se escondendo atrás de um monte de desculpas. Por exemplo, eu lá atrás quando comecei a aprender sobre coaching, eu falei, cara, que mundo maravilhoso, que legal, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a aprender e pensei, caramba, será que o que eu tô aprendendo é suficiente? Será que eu tô conseguindo juntar as peças aqui certa? Não, eu preciso fazer uma formação. Fui lá, fiz a formação, mas agora eu não tenho experiência, eu preciso começar a atender as pessoas. Como eu vou encontrar essas pessoas? Vou começar ali um perfil, vou começar a chamar as pessoas. Mas meu celular não é bom, né? Meu celular tá aqui, né? Ele trava, não é muito bom para ficar fazendo isso, eu preciso de um celular. Aí consegue o celular, ótimo. Então, agora, para fazer o formato aqui com as pessoas, eu preciso do notebook, né? Onde eu consigo compartilhar material com as pessoas, tudo. Então, eu preciso do notebook. Aí tem o notebook. Bom, agora eu preciso, o que mais que eu preciso? O que mais que eu preciso? Então, a gente sempre fica dando desculpas, porque no fundo, esse eu preciso disso, eu preciso daquilo, foi passando tempo, mais de ano, eu enrolando, até meu marido falou, Vanessa, qual desculpa você vai dar agora? Porque no fundo isso é tudo desculpa, para maquiar as nossas inseguranças. Nós temos tantas inseguranças, nossos medos, e por isso que eu coloquei aí, ataque o problema real. Ataque o problema real. Às vezes a gente fica usando tantas outras coisas de desculpa e não ataca o problema real. Qual era o meu problema real? O meu problema real era a minha insegurança. Eu não confiava em mim mesma. O problema era eu. E não a formação, e não porque eu sabia muitas coisas que eu podia compartilhar ali e ficava usando desculpa, não, preciso de outra formação, preciso entender mais, preciso estudar mais, preciso ler mais um livro, preciso agora de equipamento, não tem iluminação ideal, não tenho equipamento. Gente, isso é desculpa, no fundo é desculpa
para maquiar as nossas inseguranças. Então, o primeiro passo é você reconhecer de fato o que tem impedido você de começar. Porque até hoje você não começou ainda. Talvez você está namorando aí a internet há um bom tempo, pensando em começar algo há um bom tempo, mas só pensando e nada acontece. Por quê? Porque às vezes você está aí maquiando o problema real. Então, gente, eu até coloquei essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, né? Normalmente você acha aí um gatinho olhando e se vendo como um leão. Aqui eu coloquei um leão se vendo como um gatinho. Então, às vezes nós somos esse leão, essa pessoa cheia de conhecimento, de habilidade, que estuda assim bastante, mas que se vê como um gatinho. Alguém incapaz, alguém que não sabe o suficiente, alguém que será que as pessoas vão querer me ouvir? Quem sou eu na fila do pão, né? E a gente está se vendo dessa forma e é por isso que a gente não sai do lugar. Então, o que a gente precisa? Mudar a nossa mentalidade. Esse é o primeiro passo. Eu poderia vir aqui, dar já um monte de ferramenta para vocês, aprende aqui como começa de fato o teu negócio, mas gente, isso não resolve se você tiver esse tipo de bloqueio, porque às vezes o problema, e muitas das vezes, a maioria das vezes, nosso problema não tá no que a gente sabe ou deixa de saber, tá na nossa mentalidade, na nossa autoimagem, na nossa identidade. Tá? Então a gente precisa adquirir essa nova mentalidade para que a gente tenha pensamentos diferentes ao nosso respeito, principalmente ao nosso respeito, tá? E tendo esses pensamentos diferentes, nós vamos ter ações diferentes e, consequentemente, resultados diferentes, tá? Se você se vê dessa forma que eu estava mostrando aí para vocês, como um gatinho, a coitadinha, a vítima, que não consegue fazer as coisas, que tem medo de começar, que não consegue sair do lugar, o que vai acontecer? Esse tipo de pensamento te bloqueia e você não tem a ação que você precisa e, consequentemente, não tem resultado. Se você mudar a tua mentalidade, se você fizer as pazes com a tua autoimagem, você vai ter pensamentos diferentes, você vai se ver como uma pessoa capaz e vai ter ações diferentes, você vai realmente ali dar as caras e fazer o que tem que ser feito e vai ter o resultado que você merece. Então, muito importante a gente adquirir essa nova mentalidade, principalmente com relação a nós mesmas, como a gente se vê, tá? Também com relação a esse mercado, porque, sinceramente, eu confesso, eu tinha muito preconceito assim também, principalmente de marketing digital. Você vê tantos gurus do marketing digital tão apelativos, com tanta coisa assim, que você fala, eu não vou falar disso. Né? Eu amo estudar sobre isso, mesmo, mas demorou até que eu assumisse que eu gosto disso, eu tenho uma forma diferente de falar sobre isso, eu não sou como essas pessoas, eu posso falar do meu jeito, da forma que eu acho que é melhor, enfim, mas eu tinha esse preconceito, né, com o marketing digital mesmo, enfim, eu sempre quis ir meio que na contramão, né, eu falei, não, vou fazer da minha forma, não preciso aparecer, vou fazer aqui do meu jeito, mas, cara, esse mercado, ele muda muito o tempo inteiro, e a gente precisa estar acompanhando as tendências. Hoje em dia, o comportamento das pessoas, dos consumidores, tão diferente, eles querem mais conexão. É por isso que hoje as pessoas dão muito mais a cara ali no seu negócio, elas aparecem mais, porque essa forma de a gente se conectar, lembra lá no começo que eu falei quando a gente começou o clube, que a gente queria essa conexão, porque a gente sente falta disso, sabe? De se conectar realmente com as pessoas. Então, como não tem como fugir do digital, as pessoas têm buscado isso aqui dentro, no digital, conexões verdadeiras, humanizadas, sabe? Então, é diferente hoje a forma de vender aqui dentro da internet. Não era igual antigamente. Eu tenho acesso
um acesso, que eu posso dizer, contato com esse mundo da internet desde muitos anos. Quando eu comecei meu negócio lá atrás, em 2008, eu já fazia anúncios, atraía meus clientes através da internet desde aquela época. Só que era muito diferente, o comportamento das pessoas era muito diferente, né? A gente não precisava aparecer, eram anúncios que eu fazia ali, conseguia atrair para o meu negócio, enfim. Hoje em dia, até mesmo empresas físicas, elas vêm, como vocês viram os dados que eu passei aqui no começo da aula, elas vêm para a internet para gerar vendas aqui dentro, porque para gerar essa conexão, elas querem essa conexão. Então, se a gente não fizer as pazes com a gente mesmo, com a nossa autoestima, para que a gente possa aparecer aqui mais à vontade, estar bem de fazer o nosso trabalho, a gente nunca vai dar esse passo, tá? Então, esse é o primeiro passo, gente, mudar a mentalidade, reconhecer aqui de fato o que tem te impedido. Às vezes a gente coloca a culpa em coisas externas e normalmente é o quê? Tem a ver aqui dentro, ó. Os medos, as inseguranças, tudo isso acaba nos impedindo. Então, ataque o problema real. Começa a perguntar o porquê. Por quê? É porque eu não tenho um celular legal. É por isso mesmo? É por isso mesmo? Se eu te desse hoje todos os aparelhos, toda a tecnologia que você precisa, hoje mesmo você já começaria a gravar um vídeo, a dar suas aulas, a preparar teu curso? Começaria? Então, verifica isso, gente. Questiona você mesma quando você começar a contar historinhas para você mesma. Questiona se isso é real. Questiona se isso é uma verdade e ataque o problema real. Aqui eu coloquei, né, sobre para se tornar uma referência, uma autoridade, você precisa aceitar começar do zero, ser iniciante. Então, às vezes a gente fica aí se comparando com outras pessoas, mas você tem que entender que todo mundo começa do zero, tá? Então, esse despreparo que a gente sente, esse frio na barriga que a gente sente é normal. E quem hoje está aí como autoridade na internet, né? Eles também começaram do zero. Eles também começaram do começo, como você vai começar, como você está começando. E é normal, gente, a gente ficar olhando aí quem já tá lá, quem já percorreu uma longa estrada e se comparando. Mas a verdade é que todo expert já foi iniciante um dia e não tem nada de errado com isso, né? Então não tenha medo de começar. Até hoje, né, a gente que já deu várias aulas, já deu mentoria, até hoje vai começar uma aula, né, dá aquela ansiedade, aquele negócio, é totalmente normal. E já vi, inclusive, pessoas aí de longa caminhada confessando também que sente a mesma coisa. Isso é normal, tá bom? Então, aceita a sua imperfeição, julgamento, insegurança, vulnerabilidade, as incertezas e começa, gente. Se você não começar, você nunca vai sair dessa fase de iniciante. Que a gente fica, né, esperando se sentir pronta, esperando se sentir preparada e nunca passa da fase de iniciante. Por quê? Porque não começa. Então, se você quer passar dessa fase que é realmente a fase mais, né, que dá aquele medinho, aquela insegurança, será que eu tô fazendo da forma certa? Se você quer passar dessa fase, você precisa começar, tá bom? O resultado que você tanto quer só virá se você der o primeiro passo e persistir. Porque tem muita gente aí começando, faz um trabalho, muitas vezes aí até que medíocre na internet. Não, eu fiz um post ali, fiz vários posts, deixei meu perfil arrumadinho, bonitinho, mas não tive resultado. Esses dias mesmo a gente recebeu esse tipo de pergunta, né? Já tô trabalhando aqui 3 meses no meu perfil e tal, e não tô tendo resultado. Gente, não é do dia pro outro. Você precisa ir criando essa autoridade. Eu não vou falar sobre isso nessa aula, mas isso leva um tempo. E você precisa, por isso que eu falo, você precisa começar o quanto antes, para você ir criando, né, essa autoridade, gerando confiança nas pessoas. Porque você não vai fazer venda se você não gerar essa confiança. Você compra de quem você não confia? Não compra.
tá? Então, para isso, você precisa começar. E se você quer ficar melhor naquilo que você faz, é só fazendo que você vai melhorar, né, no caminho. Segundo passo, invista em conhecimento. Por quê? A gente fica muito mais à vontade quando a gente fala daquilo que a gente tem, que a gente domina. Quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, que a gente domina, a gente se sente mais à vontade. Se eu falar pra você assim, fala, discurso aqui pra mim sobre, sei lá, direito penal. Se você não for um estudante de advocacia, você vai falar, meu Deus, você vai travar, você vai falar, não sei nem o que dizer a respeito disso, eu não estudo, não domino isso. Agora, quando você domina aquilo que você fala, você tem mais segurança, flui com mais naturalidade. Então, o que você precisa é buscar conhecimento. O que nos deixa insegura é a falta do conhecimento. E você se sente, como disse aqui, muito mais à vontade falando sobre o assunto que você domina. Então, você precisa buscar o conhecimento. Como que nós aprendemos, gente? Olha aqui, nessa pirâmide que eu estou compartilhando com vocês. Nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos. Olha aí, lendo 10%. Aí tem várias outras formas, né? Escutando, assistindo, vendo. Olha, ensinando. Você aprende 95% a mais quando você ensina alguém. Então, às vezes você tá aí só se preparando, só lendo, só estudando e não ensina. Por isso que eu tenho trazido muito conteúdo ali dentro do nosso perfil sobre o conhecimento, de você usar o teu conhecimento ao seu favor. Trazer para o mundo o teu conhecimento, ensinar outras pessoas. Porque conhecimento, se não for aplicado, se não for para ensinar, se for para usar para alguma coisa, gente, não serve para nada. O que adianta? Cada um que fala sobre o assunto, disso eu não entendo, eu sei, isso daí eu... Você não faz nada com essas informações, com tudo isso. Então, conhecimento só é válido quando ele é aplicado. Quando a gente usa para ensinar alguém, a gente aprende muito mais. Então, por quê? Por que você não usa o teu conhecimento a partir de hoje para ensinar alguém? Aí sim você vai estar aprendendo muito mais. E o passo número 3 é busque um método, um mentor. Porque o que acontece? A gente busca muito conhecimento por aí e isso às vezes nos deixa perdida. Muita informação solta, muita coisa. Quando a gente vê, a gente tá, o tempo inteiro ali só recebendo de uma fonte, de outra, e isso muito mais nos confunde do que nos ajuda. Então, o ideal é que você busque um método de fazer as coisas, principalmente quando você está começando, exatamente porque a gente se sente insegura, pensando se a gente está fazendo da forma certa, né? Se esse é o caminho, se esses são os passos certos para chegar lá, que você fica olhando um monte de gente, um monte de perfis, fica ali vendo o que as pessoas estão fazendo, fica ouvindo o que um está ensinando, o que o outro está ensinando, e cada um fala uma coisa, né? Cada um tem que ter um jeito um método que funciona para aquela pessoa, que às vezes não é o mesmo para outra. Então a gente vê que às vezes tem pessoas lá falando, não, você tem que fazer um monte de post por dia, você tem que fazer 5 posts por dia. O outro fala, não é necessário, né? Pelo menos um post por dia. Ou o outro fala, não, você pode fazer 2 vezes por semana. Tudo bem se você não fizer Reels. Não, você precisa fazer, você precisa estar lá, você fica ouvindo uma coisa ou outra e você fica confuso. De verdade, você fica paralisado porque você fica confuso. Então, o método, ele vai te dar mais clareza, mais segurança e encurtar o teu caminho. Porque quando você procura um método validado, é de alguém que realmente já passou por aquilo. O mentor, ele vai te dar um passo a passo de como fazer. E você vai ter acesso à mente, às estratégias que funcionam e que não funcionam, de quem já trilhou o caminho que você quer trilhar. E o mentor, ele te cobra, ele faz você entrar em ação. Isso encurta demais o nosso caminho.
Às vezes a gente fica, eu falo por mim mesma, gente, eu gosto muito de estudar, de buscar, né, informações, de ler, e se deixar a gente fica preso nisso. E quando você percebe, você tá num mar de informações que te deixa confusa, deixa a tua mente toda confusa, porque você nem sabe como agir, você fica só ouvindo tanta gente que, cara, traz muita confusão, de verdade, e aí você não age, porque você se sente paralisada. Fala, peraí, mas eu faço isso que ela falou, ou eu faço isso que esse falou, por que caminho que eu vou? E no fundo, tanta informação solta, você não sabe direito por onde começar. Então, se você busca um método, você tem um passo a passo de como fazer. Ah, Vanessa, mas eu estou começando agora, será que eu devo? Sinceramente, acho que você deve. Exatamente para que você já comece do jeito certo e encurta aí o teu caminho. Às vezes a gente fica presa aí em coisas básicas que outras pessoas já passaram, já venceram essa dificuldade, esse desafio, que vai te ajudar a passar assim, entende? Passo 4, que é aprender e aplicar, porque aí você vai buscar conhecimento, vai buscar um conhecimento através de um método, e você vai aprender isso e aplicar. Porque as coisas só funcionam se forem aplicadas. Tem muita gente aí, como eu disse, se inflando de conhecimento e não fazendo absolutamente nada com isso. Então, o que você precisa é inspirar conhecimento e expirar prática. Seja uma empreendedora executora. Eu amo estudar, eu amo aprender, amo ler, amo. Só que a gente não pode ficar preso só nisso. Só em ficar buscando sempre mais conhecimento e nunca colocar em prática. Tem que ser como eu coloquei aqui. Inspira conhecimento, inspira prática. Essa aula mesmo, ela parece um pouco mais intangível assim do que a gente está falando, mas você vai sair daqui com tarefas. Tá? Como eu falei, toda aula, vou trazer algumas aulas que vão ter materiais, vou trazer algumas aulas mais práticas, mas todas vão ter tarefas, tá? E o passo 5, aproveite que você está pequena. Porque às vezes a gente tá achando ruim que não tem ninguém nos notando, que a gente abre uma live e só aparece 5 pessoas. Gente, aproveita esse momento para você realmente colocar em prática aí tudo que você tem aprendido, testar, experimentar, errar, sabe? Se você errar, tudo bem, são menos pessoas que estão ali, você começa a arriscar mais, validar aquilo que você sabe? E aí você vai se preparando para quando você tiver uma audiência maior. Entende? Essa é a tua chance, que você tá pequena, de realmente, sabe, se dar mesmo. Fazer tudo o que você quiser, entendeu? Colocar aí pra fora todo o teu conhecimento, a tua essência daquilo que você tá fazendo. E validando aí o teu método, o teu conhecimento, ver como as pessoas começam a receber isso. Então, a gente quer começar e já tem lá um monte de gente esperando a gente. Nossa, quanto eu tenho aqui de audiência. Ah, só isso. Aí já, né, desanima. Gente, valoriza cada pessoa que chega até vocês. Sabe, porque o que tem muito na internet é essa questão de números, né? Parece que tudo aqui na internet vira números. E não é assim, gente. São pessoas. A gente tá falando de conexão. São pessoas que querem se conectar ali com você. Então, números não importam. Ah, mas número de seguidor importa, traz autoridade. Olha, eu digo, em tudo que eu tenho estudado, que essa parte aí dos números já passou faz tempo, tá? Foi já o tempo em que as pessoas olhavam e mediam a autoridade de alguém pelo número de seguidores. Isso já não
tem funcionado. As pessoas já viram que não é assim que funciona. Então esquece números. Não importa se você entrar para fazer uma aula, uma live e tiver uma pessoa, 5 pessoas, 10 pessoas, valoriza cada pessoa que está ali. Dá o teu melhor como se fosse para 1000 pessoas. Só assim um dia você vai ter realmente um número muito maior ali esperando por você, esperando para te ouvir, para aprender com você. A partir do momento que você olhar para cada pessoa como uma pessoa mesmo, não como números, sabe? Então valoriza cada pessoa que chega até você e aproveita para testar, experimentar, errar, arriscar. Sabe, você vai ter fracasso, sim, tem coisa que vai dar errado, sim, mas tem coisa que vai dar certo também. Você vai ter muitas conquistas, vai ter alguns fracassos no caminho e faz parte. A gente tem que entender que o caminho, ele não é plano, tá? O caminho, ele é assim mesmo, ó. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá aqui e as coisas vão mudando. E é assim, gente. Essa aqui, como que é? O movimento da vida, né? Esse aqui é o movimento da vida. E quando você faz isso, você coloca em prática, aí sim você vai alcançar o sucesso, o crescimento, a realização, tá? Então, para de querer pular degrau. A gente quer ficar pulando degrau, né? A gente quer começar já lá de cima. Isso não existe. Quando você fica olhando ali as pessoas que já estão ali há muito tempo, e você fica se comparando, pensa que já existiu ali uma caminhada longa até ela alcançar esse resultado. E muitas dessa caminhada aí que essa pessoa teve, você mesma já acompanhou. Quanto tempo você está aí acompanhando várias pessoas que você fala, nossa, olha como fulano evoluiu? Nossa, olha como tá legal, olha, ela tá mais desinibida, olha a desenvoltura que ela tem agora, antes era diferente. Nossa, olha quanta gente aqui, olha como ela fez esse lançamento que bombou, que legal. Você está lá acompanhando, vendo a evolução do outro. Mas e você? O que você tem feito para a sua evolução? Pensa aí. E agora, eu vou contar um segredo pra vocês, gente. Eu coloquei o nome aqui de propósito, né? 5 passos para quem está começando do zero no digital. E agora eu vou dizer que começar do zero, na verdade, não existe. Como assim? Gente, vocês já têm uma bagagem, vocês têm uma história, vocês têm vários desafios que vocês já superaram em várias áreas da sua vida. E tudo isso você pode usar ao teu favor. Então você pode começar do zero. Cara, não tem como zerar a tua vida. O que você trouxe até aqui, você pode usar ao teu favor. Aproveita tudo isso que você trouxe para utilizar aqui dentro a teu favor. Nada de anular e vou começar do zero. Cara, não tem como apagar a tua história, não tem como apagar tuas experiências, tudo aquilo, os teus aprendizados, teu conhecimento. E é isso que vai fazer você ter sucesso aqui dentro. Trazer a tua história, sabe? Aqui dentro, porque tem pessoas que precisam da tua história. Aí você fala, não, mas já tem tanta gente fazendo. Tem gente que vai se conectar com você, não é com outro, é com você. É com o teu jeito. É com a tua história, é com aquele desafio que você superou. Então considere suas experiências, seus desafios superados, seu conhecimento, os estudos que você tem. Ah, mas eu fiz uma faculdade que hoje não tem nada a ver com o que eu quero, mas você adquiriu ali conhecimentos, fez conexões com pessoas que hoje pode ser útil para você de alguma forma. As paixões que você tem, a tua história. Então carrega isso, tudo isso e vai fazer muito dinheiro com isso. Porque é isso que a gente tem vendido aqui dentro da internet. A gente, que eu digo a todo mundo, é o quê? Conhecimento, é experiência. Por que você paga um mentor? Como eu coloquei lá atrás, é para você ter acesso à mente dele, é para você ter acesso às experiências dele, à visão de mundo dele, entende? É isso, você
Isso faz toda a diferença, o acesso, sabe? Não é você ficar dando Google e achando um monte de informação solta, não é diferente. Você quer ouvir história, você fala, caramba, olha o que ela passou e ela superou. Se ela superou, eu também posso superar. As pessoas se conectam com histórias, com experiência. Nossa, ela passou por isso. Deixa eu ver como que ela fez para superar. Deixa eu ver como que ela fez para dar certo aqui. Então é isso que as pessoas querem ver, é isso que a gente vende, não é só conhecimento teórico o tempo inteiro. E eu demorei um pouco para aprender isso na prática, porque eu sempre fui uma pessoa de falar muito pouco da minha história e sempre fui muito de usar a teoria, usar dados, sabe? Eu gosto de estudar, então a gente fica muito preso às vezes nisso. Mas, gente, conteúdo dessa forma tem um monte. Aí sim, é só você dar um Google que você acha. Só que acesso às minhas experiências, a tudo aquilo que eu passei, só eu posso passar para você. Entende? Ninguém pode falar, olha, vou usar o que a Vanessa aprendeu e vou construir um negócio com isso. Não! Por isso que eu falo que tudo o que a gente tem de mais valoroso para usar aqui dentro da internet é a nossa história. Esse é o nosso diferencial. Quando você pensa, nossa, mas já tem tanta gente aqui dentro, será que tem espaço para mim? Tem, porque a tua história é única. Você é única e sempre vai existir espaço para bons profissionais, espaço para pessoas que querem ser úteis aqui dentro de verdade, que se importam, que querem ajudar o outro, sabe, de verdade. Então sempre vai ter espaço, tá? E deixa eu ver, agora vem as tarefas, porque sim, tem tarefa, mesmo que foi uma aula um pouco mais, né, intangível assim, é importante que vocês saiam daqui e entrem em ação. E outra coisa que eu quero falar, porque esses dias eu estava assistindo uma aula da Adriana Santana, e tava todo mundo lá, um monte de gente. Nossa, ai, cadê a aula? A aula não vai começar? Cadê a aula? Cadê as dicas? Cadê as dicas? Não vai começar? E ela já estava contando a história dela, estava falando da experiência dela na internet, da influência, de como ela começou. Cara, presta atenção, como que tá um monte de gente lá falando, cadê a aula, cadê dica? Para com essa merda de ficar indo atrás de dica o tempo inteiro. Eu quero diquinha, não sei do que. Não é isso que vai ajudar você a construir o negócio rentável, um negócio sustentável de fato. Não é isso. Para com esse negócio de ficar buscando dica o tempo inteiro, sabe? Por quê? Eu posso, como eu falei, eu posso vir aqui e dar um monte de ferramenta para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer uma página de venda bem top, vou mostrar tudo que vocês precisam fazer. E se você não consegue dar o primeiro passo, que é o que tá te travando mesmo e você nem sabe o que é. Até hoje você não começou, não deu o primeiro passo e não sabe nem o que é que tá te travando de verdade. Fica aí dando 1000 desculpas. Então o que adianta ficar indo atrás de diquinha aqui e acolá, sendo que tem alguma coisa aí dentro te barrando e você não quer olhar para isso, quer ficar olhando para a diquinha. Então para com isso e valoriza esse tipo de aula, porque muitas das vezes o que trava o nosso negócio, tanto para a gente começar quanto para ter resultado para aquelas que começaram e estão tendo dificuldade, é o quê? É a nossa mentalidade. É a nossa mentalidade que muda tudo. Então, bora para as tarefas. 1. Lixe os reais motivos que têm te impedido de começar a empreender no digital. Então, com base em tudo que a gente conversou lá no começo, lista quais são esses reais motivos. Se questiona. Não, mas é porque eu não tenho tempo. Opa, se questiona mais um pouquinho. Será que é porque você não tem tempo mesmo? Mas é porque o meu celular não é aquele celular top, ele trava. É por isso mesmo? Tem certeza? E se você dá um jeito, sei lá, pegar emprestado com alguém, será que você não consegue fazer essa renda em pouquíssimos dias aí para comprar um celular top e fazer melhor ainda?
Você percebe que tudo que você diz que é porque não tem, você pode conquistar através do teu trabalho, quando você começar de fato, e isso vai trazer o recurso que você precisa para ter tudo o que está te faltando? Então questiona, porque como eu disse, normalmente esses reais motivos tá dentro da gente. É insegurança, é medo. E por que você tem medo? Ah, não sei, tenho medo de ser julgada. De quem te julgar? Família, amigo, quem? Uma pessoa específica? Pessoas que você não conhece e te julgarem? Que de pior pode acontecer se alguém te julgar? Normalmente as pessoas só criticam quem está fazendo alguma coisa. Então, se você não está sendo criticada, não está sendo julgada, então tá na hora de se mexer aí e fazer alguma coisa de fato relevante, tá? Porque quem está em movimento é julgada, é assim mesmo que funciona, entendeu? 2, lixe os desafios que você já superou e os aprendizados que teve. Como eu falei, você não está começando do zero. Existem desafios aí que você superou, que você aprendeu alguma coisa e que hoje você pode usar. Eu hoje, se eu quisesse falar aqui de casamento, de relacionamento com vocês, eu poderia falar. Tenho autoridade para falar. Sou casada há 16 anos. Já passei por muita coisa, né? Superamos, aprendemos, evoluímos. Então eu poderia falar aqui de relacionamento. Poderia falar de filhos. Tenho 4 filhos. Sempre cuidei deles. Sempre empreendi desde que eu ganhei meu 2º filho. E empreendo até hoje, cuido deles, não tenho ninguém aqui para cuidar dos meus filhos, eu cuido deles. Agora eu falei, fica aí bonitinho que a mamãe tá dando aula, beleza? Beleza, então lá, um cuidando do outro, bonitinho. Eu poderia falar de educação de filhos, de como cuidar dos filhos e empreender, poderia se eu quisesse. Porque são desafios que eu supero, que eu já superei, que eu aprendi, que eu posso trazer. Agora o que você tem que ver é o 3, aqui o 3. Como você pode ajudar outras pessoas através da tua história? Então qual é a parte da tua história que você quer contar? Como eu falei, tem várias histórias, poderia falar de casamento, poderia falar de filhos. Eu amo falar sobre empreendedorismo, amo. Então você precisa ver de todos esses desafios, aprendizados, o que você mais gosta de falar? Quem que faz teu coração vibrar, né? Qual a parte da tua história realmente que você sente que se você compartilhar vai ajudar muitas pessoas, inclusive você, porque quando a gente compartilha, né? A gente viu lá atrás, a gente aprende muito mais. Então, tem história, se a gente for contar toda a nossa história, né? Não dá. Então você precisa escolher uma parte da tua história para compartilhar, para fazer com que isso vire o teu negócio. Qual parte? A minha parte é o empreendedorismo. Qual é a sua? Como você vai ajudar as pessoas com a tua história? 4. O que você precisa aprender? A gente falou sobre aprendizado. Você precisa aprender. Muita coisa aí que você fica aí com esse negócio de que não sei. Para com esse negócio de não sei, gente. Mas eu andei pesquisando algumas dores do meu público e tudo mais, e muita gente falando sobre ferramenta, que eu não sei usar ferramenta, que eu não sei como estruturar um curso, eu queria muito, mas eu não sei como, eu não sei usar essas ferramentas, como lidar com isso. Para com esse negócio de não sei, gente. Não sabe, aprende. Não sabe, aprende. Esses dias eu queria uma página de vendas e a pessoa que faz pra mim não ia conseguir fazer no prazo que eu queria. O que eu fiz? Fui rever tudo isso, porque lá atrás eu já mexia com isso, eu mesma fazia e tudo mais. Só que como eu falei, as ferramentas mudam, as coisas mudam, e eu precisei ver de novo como é que faz tal, ir atrás de tutorial, ver como fazia. Aqui mesmo para fazer essa aula, precisei ver como funciona o programa para transmitir para o YouTube, coisa que meu marido já tinha falado lá atrás. Olha aqui como que é. Eu falei, não quero aprender isso daí não. Não, tá bom, obrigada. Eu falei, mas não quero. Não quis. Mas chega uma hora que a situação te cobra, né?
E eu precisei aprender, não tem pra onde escapar. A gente precisa fazer as coisas, não adianta ficar dando desculpa, ficar falando que não sabe, aprende. Vi 2 tutoriais ali de como configurava tudo certinho e tô aqui fazendo, certo? Então, para com esse negócio de não sei. Vai buscar o aprendizado que você precisa. E como você vai buscar esse conhecimento? Né? O que você precisa aprender e como você vai buscar esse conhecimento? 5. Quais ações você terá a partir dessa aula para começar a tirar seus planos do papel? Sim, ações. Gente, presta atenção. Caderninho. Nas próximas aulas, eu não falei no começo, a gente sempre falava do caderninho, né? Eu não falei. Caderninho. Venha com caderninho, anote essas questões, anote e responda por escrito. Não fica se sabotando não, tá? Responde por escrito e coloque em prática. Então, quais ações você vai ter a partir dessa aula? Para começar já, né, com o pé na porta, entendeu? Vamos parar de se sabotar, porque é isso que a gente faz. A gente fica usando aí algumas coisas que na verdade é pura autossabotagem. Então espero que essa aula tenha animado vocês, pensado a respeito de muitas coisas, né, que tem aí te bloqueado, para que você realmente comece a dar os primeiros passos. Depois a gente vai vir aqui com passos mais palpáveis para você realmente começar a usar, inclusive, suas redes sociais a teu favor, sabe? Para o teu negócio. Não tem como escapar, gente. Vocês percebem? Vocês percebem que no meio dessa crise, de tudo que aconteceu, as pessoas que estão no digital são as pessoas que mais continuaram bem, não tiveram maiores problemas, né? Porque eu tinha meu negócio físico, eu tive problema. Então, não tem para onde escapar. Se a gente quer ter sucesso independente. Ah, mas eu tenho um salão de beleza. Ah, Vanessa, mas eu tenho uma loja de sei lá do que. Não importa. Todas as pessoas que mesmo que tem comércio, né, porta aberta, estão indo para o digital. Porque todas as pessoas estão lá. É a forma de se conectar com as pessoas, né? Como a gente falou. E é uma forma de você também expandir. Porque tem muita mulher, por exemplo, eu tenho um salão, eu atendo local. Como você pode expandir, por exemplo, e alcançar o máximo de pessoas? Você pode ensinar vários truques, né, penteados, coisas no cabelo, como cuidar, né, não entendo muito como cuidar disso, daquilo, através do teu conhecimento, fazer cursos e alcançar pessoas de todo mundo. Você percebe como você pode expandir até um negócio físico? É por isso que aqui eu tô falando sobre empreendedorismo digital, porque até se você tem um negócio físico, você consegue expandir, né, tanto em número de clientes como outras formas de rentabilizar através da internet. Então não tem como fugir disso, gente, não tem, tá? Então é isso, espero ter agregado aí bastante para vocês. Chamem outras pessoas, divulguem. A gente está começando agora com essas aulas e vai ser top, não percam. Para ser avisada das aulas, deixa eu tirar isso, né, pessoal? Deixa eu olhar para vocês melhor. Para ser avisado das aulas, cadastra lá no link que vai estar na bio, escrito aulas semanais. Cadastra que a gente vai avisar vocês da data, da hora, para que você não perca nada, tá bom? E depois deixa um comentário pra gente, pode ser lá no direct, pode ser aqui embaixo do vídeo, falando no que agregou essa aula, se você gostou, dando sugestões, enfim, eu quero ouvir vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.